Para quem não te conhece, ou para quem já te conhece, mas não faz mal sempre dizer mais duas ou três coisas. É Corina, sem acento. Sem acento. Corina pronuncia-se como coração. A não ser Para que quem digam tenha coração. dúvidas, quem tiver dúvidas, leia a gramática, na parte em que se explica como é que se lê os acentos. E vocês percebem que, pronto, não é Corina, nunca. Somente da maneira como se escreve. Exatamente. Apresenta-te. Diz Portanto, o que quer, por que queres ser conhecida. Portanto, eu sou a Corina, como já disseste, e muito bem. Passei mais de 30 anos a ouvir o meu nome mal pronunciado em Portugal. Mas pronto. Gente que não lê a gramática. Aliás, assim, isto já começa já com parênteses, não é? Tu já sabes, já estavas à espera. Isto, na altura da escola, não é? Tipo, secundário e assim, na minha turma, faziam-se apostas no início do ano, que era quais eram os professores que iam acertar o meu nome e os professores portugueses ganhava-se bónus, porque obviamente professores portugueses. Pronto, fazia-se está lá toda escrito, não é uma invenção. Pronto, e então havia toda uma aposta e não sei o quê e tal. Isto para dizer o quê? Sou originalmente de Trás-os-Montes, da Vila, e depois, há 8 anos, decidi emigrar para o UK, estou cá há 8 anos. Só que, assim, neste âmbito de online, não é? Internets, eu já cá estou com o meu Reino da Noite, o blog, já há 10 anos. Tenho o blog há 10 anos, criei na altura, não é tipo... Criei na altura, aliás, assim, lá está, parênteses. Na altura criei numa de partilhar histórias que eu escrevia. Lá está, assim, adolescente, tipo, eu escrevo cenas espetaculares, tipo, merece ser partilhado. Mas faz parte na adolescência. O problema é aquelas pessoas que se calhar não passam. Há uns que passam, ultrapassam, certo. Aliás. Há outros que não. E há outros que não evoluem, mas acham que continuam a ser... PTO, exato. Se calhar não são. Mas pronto, enfim, mas isso é outra conversa. Pronto, mas isso começou, lá está, um bocado na adolescência, se calhar, e depois, um bocadinho mais para a frente, decidi reutilizar o blog, ou seja, apaguei os textos antigos, aquelas histórias que eu partilhava, e decidi tornar um blog uma coisa muito mais pessoal, tipo quase como um diário. Não era bem, mas era quase como um diário, e eu sempre fui muito de... ao escrever, organizava as ideias, e ainda sou assim, às vezes se preciso de sei lá, de orientar aqui as ideias na cabeça, ou até mesmo exorcizar alguma coisa que está aqui a remoer, é só escrever. Pronto, e essas coisas que escrevia, aproveitava e partilhava no blog. Depois, não é? Fast forward de uns anos, depois partilho lá a minha ida para o UK, como é que estava a ser, o que é que eu fiz para vir para cá, como é que estava a ser a minha experiência. E depois, não é? Para mais recentemente, há um ano e tal, criei também o Instagram. Só há um ano? Sim, acho que sim. Ou fez 2 anos agora no verão. É capaz de estar para aí 1 ano e meio. Espera aí. Criei o Instagram, não é? Associado ao blog, e é daquelas coisas em que quase que me bate a mim para porquê é que não criaste isto mais cedo? Tipo, pronto. Não tinha ocorrido tal coisa? Não tinha ocorrido. Não, sabes, é que eu era daquelas pessoas que, não é, tipo, já tinha um blog há imenso tempo.
E eu era daquelas pessoas que, não, os blogs não estão mortos, os blogs estão vivos, e não sei o quê. As pessoas, está morto, enterrado, claro, não é? Tipo, esquece. Ainda estão vivos. Estão tipo fantasma. vivos. Tipo fantasma. Estou cá. Mas é assim, pronto, lá está. Criando o Instagram foi brutal em termos de visibilidade. Não vou dizer que não é? Tem muito mais tráfego, é uma rede social. Mas é fantástico pela questão do chat, né? Porque havia muito pessoal que já me seguia há imenso tempo, há anos, e que veio falar, olha, já te sigo há imenso tempo e não sei o quê, mas se calhar tinham comentado um ou outro, lá está, só que em conversa privada é diferente. É diferente. E pronto, e então vim para o Instagram e cá fiquei. Depois, lentamente, comecei a ir mais para a vertente dos livros. Eu já fazia algumas reviews, mas sabia eu que era uma review em condições, não é? Tipo, estamos sempre a aprender. Hashtag sabe nada inocente, tipo, foi mesmo assim. E então, lentamente, conforme me fui inserindo nesta comunidade, fui aprendendo cada vez mais. E lancei o desafio a mim própria de fazer reviews em vídeo. Fazer vídeos. Eu sempre achei que não tinha conteúdo nem perfil para o YouTube. Daí ter-me ficado pelo Instagram e faço vídeos para o IGTV. Já sabes que não sou a única a achar que devias saltar aqui para o YouTube. Mas com tempo, isto é daquelas coisas que a decisão está nas tuas mãos. Não, ninguém te vai forçar, só coagir várias vezes. Pois já estou à espera, tipo, a fazer tipo, toda uma espera, não é? Tipo máfia e não sei o que mais à porta de casa. Não, mas o que eu quero dizer é, eu achava que não tinha conteúdo nem perfil para. E então deixei-me ficar no Instagram. Que ao longo dos tempos me apercebi, pronto, conforme fui ficando mais confiante em fazer vídeos, que para quem está a ver isto, que pensa que nós estamos aqui, tal, bota calor, espalhar a mel, isto não começou logo assim, tipo, se vocês forem ver os meus primeiros vídeos, credo, aquilo eu estou super, hiper, mega desconfortável, mas a coisa vai evoluindo. E com o Bookmedia já estás quase uma pro. Quase entre parênteses. Exato, quase. Só que a cena boa, para mim, do IGTV, a maior parte das vezes, é o IGTV, se for publicado pelo telemóvel, obviamente, só permite 10 minutos de vídeo. O que para mim é bom, porque como já estás a ver, estamos aqui numa introdução de 20 minutos, eu não me calo. E então, se eu tiver aqueles 10 minutos, tu tens que falar isto tudo em 10 minutos. Pronto. Sim. Então acaba por... porque não passaste pela... A Xinha eu acho que ainda tem. A Ana do The Phoenix Flight, para quem esteja a ver. Sim. A minha câmera no início também era assim, só gravava 10 minutos. Sim. E tu não sabes quando é que aquilo para de gravar. Portanto, exato. São 10 minutos e se falares mais... Eu fiz-lhe essa questão. Então, mistério. Tu sabes ela, tipo... Yeah. É um mistério. Eu cheguei a ter o telemóvel ao lado com o temporizador. 10 minutos. Acabou, apitou, ok. Exato. Tenho que ir lá carregar no botão outra vez. E às vezes também era do género. Eu não me via enquanto estava a gravar. Sim. Então não sabias se estavas bem enquadrada, não sabias que tu consegues, agora, já. Consigo. Às vezes é parvo que a pessoa às vezes está a olhar para ela própria em vez de estar a fazer as coisas. Mas pronto. É fácil uma pessoa distrair-se. Sim, mas lá está aquela cena do género. Eu também, por acaso, eu gravo com o telemóvel. Aliás, eu faço tudo com o telemóvel. Eu gravo, eu edito, eu publico, eu faço tudo com o telemóvel. Fantástico. E quando, não é, tipo,
estou a gravar, eu gravo em modo selfie. Porque assim consigo ver que não saio do enquadramento, porque ainda por cima eu gravo na vertical e então eu tenho um sítio específico que preciso estar. Ao início os livros às vezes saíam. Exato! E depois imagina, estás a mostrar vídeos, estás a mostrar... Fora do frame! Macarena, tipo, estás aqui todo num jogo em que pensas que estás a mostrar, mas não estás. Pronto. Isto grande introdução. Pá, uma falta. Pronto, estamos aqui então... pelos livros, mas pelo meio falam-se de outras coisas. Pronto. E pronto, vi eu para o Instagram, comecei a fazer assim reviews com mais afinco e com mais frequência. E a juntar-me a esta comunidade fantástica também, depois evoluiu para o facto de eu achar esta comunidade tão interessante e tão vasta. E estava, imagina, de um momento para o outro descobri uma pessoa com um projeto brutalíssimo. Eu pensava cá para mim, isso era brutal, era ver tipo um index, uma enciclopédia deste povo todo. Falta uma Wikipédia. Exato, tipo, quase. E então daí surgiu o Bookmedia, que eu entrevisto as pessoas para conhecermos um bocadinho melhor. De momento estamos no 10º episódio. Estou a dizer estamos, porque é o que vocês vão ver. Sim, porque provavelmente... Toda eu sou uma pessoa organizada e estamos um bocadinho, obviamente, mais para a frente, mas vocês não sabem porque eu não digo. E então já vamos no 10º episódio e está a ser extremamente interessante porque já tiveram das mais variadas plataformas, Booktube, blogs, Instagram, blogs associados a Instagram, podcasts. Tipo, é do mais variado. A cena é que o Bookmedia tem o twist de não sou eu que escolho as pessoas. É o convidado que escolhe a próxima pessoa a ser entrevistada. Então, nem eu sei, né? Tipo, sim, é uma surpresa. Todas as semanas é exatamente, é uma novidade. Todas as semanas não é bem, mas pronto, é quase todas as semanas. Pronto, ok, pronto. Isto porque, claro... Corina Maria tinha que arranjar aqui tipo batutice, não é? E então, eu às vezes, mas foi uma coisa que me apercebi logo desde o início, foi, pronto, começava a falar, não é? Tipo, o início, sem ser a entrevista em si, e depois, o que eu reparei mesmo com algumas pessoas é que a pessoa está tão, às vezes, ansiosa, principalmente pessoal de blogs, podcasts e Instagram, que o vídeo não é a plataforma delas. E estão tão ansiosas e depois acaba a entrevista e depois é tipo... Então vês, tipo, imagina, um behind the scenes é uma pessoa completamente diferente porque já estão, tipo, está tudo, agora já acabou. Mal sabe, não é? Está a gravar. E depois de teres 2 episódios de 1 hora, que fui eu que fiz estrear o episódio de 1 hora e depois o behind the scenes de 1 hora, a partir daí tudo é possível. Tudo é possível, mas é assim, tu não foste das piores, porque uma senhora determinada, anatomia do livro, pronto, foi aquela coisa de eu quando caiu o episódio, eu disse-lhe isto, eu contei. Quando caiu o episódio, tive várias pessoas a dizer-me assim: 2 horas! 2 horas! Mas viram! Viram, não, ouviram e pediram mais. Exatamente, as mesmas pessoas que disseram isso disseram: opa, realmente, porquê que não puseste mais? Porquê que não puseste mais? Tipo, mais que 2 horas! Opa, lá está. É daquelas coisas em que se calhar não é um formato que as pessoas estão habituadas, porque não é um vídeo de 15 ou 20 minutos. Mas é assim, eu para mim não conheces uma pessoa em 15, 20 minutos. Obviamente também não conheces uma pessoa em 1 hora ou em 2. Estás a perceber? Mas eu se estou a perguntar à pessoa, tipo, de onde és, qual é o teu percurso e não sei o quê, o que é que gostas, o que é que não gostas, coisas assim.
eu não vou estar a interromper a pessoa, tipo, a pessoa está a dizer, não sei o quê, olha, tive um percurso e tal, e cozido e frito, e eu disse, olha, agora vamos acabar, porque, não é, tipo, tenho coisas a fazer. Não, é uma conversa, é como se fosse literalmente, imagina, uma conversa de café. Pronto, e é assim que vamos conhecendo um bocadinho mais. Lá está, tipo, tem uma pessoa de um episódio do Book Media que, por mero acaso, fiz-lhe uma pergunta, daquelas perguntas aleatórias que eu tenho, e descobri que é cosplayer. Tipo, e eu, o quê? Todas aquelas coisas. E quem diz cosplayer diz outras coisas que a gente descobre da pessoa que, sei lá, opa, não sei, agora mas agora não me recordo. Mas, tal como, pronto, estamos na macacada e falamos e não sei o quê, também se falam de coisas muito importantes. Eu estava a ouvir o episódio que saiu, o último episódio que saiu. É o 9. Exato. Só para situar a pessoa. Exatamente. Deve verem que estas coisas são todas gravadas com antecedência. Nada é feito em cima do joelho. Exato. E estava a gostei imenso da conversa, porque falou-se sobre a educação, porque a pessoa é professora, e foi muito interessante ver a perspectiva dela, porque algumas coisas são opiniões que eu também partilho, apesar de eu não ser professora, nem nunca ter exercido, nem nunca querer ter. Mas és filha de professora. Sim, exato. Portanto, conheço algumas coisas dos bastidores. E é muito interessante ver uma pessoa ter opiniões semelhantes e até mesmo a perspectiva que ela tinha até sobre a disciplina dela, isso que foi sempre coisas que eu pensei, mas na mesma linha. Portanto, se ainda não foram ver o episódio, vão ver. É muito interessante. Tal como se falou com o episódio 9, que é com a Filipa sobre educação, falou-se, por exemplo, com a The Phoenix Fight relativamente à maturidade de leitores, que eu acho que é um tema que de facto deve ser falado na comunidade, porque há muita gente que se calhar, eu tenho que ler clássicos, mas se calhar não tem a maturidade de leitor para X, e quem diz clássicos diz outra coisa, diz high fantasy, diz thrillers, seja o que for. E não é vergonha nenhuma, atenção, isso não é vergonha nenhuma, porque nós não nascemos ensinados, não começamos logo a ler A Senhor dos Anéis, tipo, por amor de Deus. Vamos lá devagarinho. Quer dizer, estou a ver. Mas olha, por exemplo, no caso dos Senhor dos Anéis, eu a primeira vez que li, não vou dizer que amei a história. Eu já ia a gostar da história porque tinha visto o primeiro filme. O primeiro filme. E queria saber como é que continuava. Mas a escrita estranhei. Não estava à espera de género que nunca mais, eles andavam e nunca mais chegavam lá nenhum. Era giro, mas eu percebo quando as pessoas às vezes vão ler a primeira vez e nunca leram nada do género, ou não estão habituados àquela fantasia mais clássica, que estranham, porque é diferente. Então estão habituados a ler a fantasia que é escrita nos dias de hoje, a fantasia contemporânea. Não tem nada a ver. A maneira de escrever não é a mesma, a maneira de criar personagens não é a mesma. Nada é igual. Por um lado é bom, não ser igual. Por outro lado, não podem julgar aquilo que foi feito há 50 anos atrás, não foi mais, mas não interessa. Vamos dizer que há 50 anos atrás, 50, 100 anos atrás, por aquilo que é escrito hoje. Claro. Ver o contexto da época. E às vezes não é preciso muito. Por exemplo, olha, a nossa leitura do Drácula. Sim. É um ótimo exemplo. Porque se tu não tivesse o contexto daquela época, a tua perspectiva do livro não é mesmo? Não ias gostar, principalmente como mulher, não é? Mas sim, com certeza. Com certeza. Isso nos clássicos é uma coisa que eu pessoalmente tenho atenção, porque sou curiosa e gosto de saber o contexto das coisas, e às vezes até, por isso é que às vezes digo que não me importo de spoilers, porque há livros que eu sinto que tenho que ler alguma coisa antes de os ler, porque assim já vou mais atenta às temáticas que o livro está a abordar, e às vezes a preparação pode ser apenas ler a Wikipédia, que não é o melhor sítio de informação, muitas vezes nem é a fonte mais fidedigna, mas é o suficiente para teres ali uma perspectiva e de ires preparada
um bocadinho mais preparada para aquilo que vais ler. Lá está, estás a dizer isso, mas para a nossa leitura do Drácula, eu fiz efetivamente toda uma preparação. Mas isso vamos conversar mais lá para a frente, não vamos dizer já. Mas quero só retroceder à conversa, que era relativamente, pronto, falei com a Phoenix Wright relativamente à maturidade de leitores, outros temas importantes contigo relativamente à comunidade, e mais lá para a frente falei também, não posso dizer em qual episódio, mas sobre questões muito importantes. Há um episódio que vai ficar muito perto do meu coração pelas questões LGBT que foram faladas nesse episódio. É daquelas coisas em que ter uma pessoa que efetivamente está do outro lado, alguém dessa comunidade, a dizer-te a experiência pessoal, aquilo que sofreu na pele, é completamente diferente. Lá está, por isso é que eu gosto do formato de ser uma conversa, porque isto, lá está, isso não é tipo, olha, então o que é que se passou contigo, não sei o que e tal. Não, é numa conversa, a pessoa partilha se quiser. Tu tens um formato que se adapta à pessoa com quem estás a falar. Porque tens as perguntas preparadas, sim, mas na hora vais adaptar sempre. Claro. Mas lá está, eu adapto conforme a pessoa, como está a dizer, não é? Porque é uma conversa, não é? Tu estás num café e alguém te diz, não sei o que e tal, olha, passou-se isto, e tu ficas... Tá, ok, mas olha, tenho que ir embora. Não vou cortar a palavra à pessoa, se a pessoa sente que deve falar sobre X, é porque aquilo é importante para ela ou ele, e porque aquilo é o cerne, ou faz parte do cerne da sua personalidade, ou da sua maneira de ser, ou qualquer coisa assim. E achei pronto, muito interessante, conforme fui fazendo mais episódios, o facto de se falar destas coisas. E claro, obviamente, polémicas da comunidade, que a comunidade é cheia de polémicas! Todas as semanas há uma, ou revive-se alguma que já se falava há muito tempo. Mas pronto. Olha, é como as séries, faz-se reruns, estás a ver? É como as séries. Sim. Às vezes muda-se as personagens, outras vezes as personagens são sempre as mesmas. Exato. E sem desenvolvimento. Mas pronto, isso são outras conversas. Mais algum projeto que queiras falar? Ou... Portanto, sim. Estava aqui a fazer uma matemática na minha cabeça e posso falar. Quando eu sair deste episódio, já está a decorrer o The Book Swap, ou se calhar já acabou, não tenho bem a certeza. Mas eu acho que sim, acho que está. Acho que é a última terça-feira de novembro. Portanto, eu acho que sim. Eu acho que deve estar. Anyway, não interessa. Anyway, passando a publicidade. Exatamente. Eu estou à espera da minha para fazer depois publicidade. Dia 24. Ok. Não tenho a certeza quando é que... Anyway, não interessa. Eu acho que estará ainda... não, está aqui, ok. Não, já não está... Está a decorrer, mas já fecharam as inscrições. Então, olha, se não apanharam antes, agora já vão tarde demais, pensem em 2021. É isso, 2021. Que eu organizei algo quando eu vim para o Instagram e quis organizar algo para a comunidade, que foi o The Book Swap. O The Book Swap era uma maneira especial, por assim dizer, de celebrar o Dia Mundial do Livro no dia 23 de Abril. Houve a primeira edição em 2019 e pronto, o pessoal gostou e tal e coisa, e pediram-me para organizar em 2020. Só que 2020, não é? É ótimo para estragar os planos de tudo e mais alguma coisa. Exatamente. Então...
Estragar não, adiar. Adiou, exato, adiou. As coisas fazem-se na mesma. Eu não o fiz em abril e então pensei que seria engraçado fazer um The Book Swap natalício. Então organizei para o Natal. E o que é o The Book Swap, efetivamente? É uma troca de livros, como diz o nome, só que a cena especial do The Book Swap é: eu gosto de sair da minha caixa. Eu gosto de sair da minha caixa. Então, o The Book Swap proporciona isso mesmo, que é... imagina, calhavas-me num sorteio, calhavas-me tu, e eu vou-te oferecer um livro favorito meu. Tu até podes não ler o género que te vou oferecer, até podes nunca ter lido, mas eu vou-te oferecer um livro que eu acho que é simplesmente espetacular, best book ever, e conjuntamente com o livro explicar-te em parte o porquê daquele livro ser muito especial para mim. Na primeira edição, por exemplo, calhou-me a Brenda. E a Brenda mandou-me um livro que, eu muito honestamente, se fosse por livre vontade, eu não ia pegar naquele livro, porque não é um livro que me chamasse para ler. Mas ela explicou-me o porquê do livro ser tão especial para ela. O que o livro significava para ela mesmo, ao ponto de ela era um livro usado, que era uma segunda edição que ela tinha. Aquele livro eu nunca mais na vida me vou desfazer dele, porque é uma coisa tão importante para ela, estás a perceber? E eu li, efetivamente, percebi o porquê de ser tão especial. Aliás, agora está em Portugal porque emprestei à minha mãe para ela ler. Porque lá está, pode não ser o meu cup of tea, mas eu percebo, saí da minha caixa, li uma cena nova, li uma perspectiva nova. Por criar uma relação com a pessoa que te recomendou o livro. Exatamente. Porque assim, haver trocas de livros, tipo livros do wishlist e não sei o quê, isso, pronto, não é a mesma isso coisa. Há e não é a mesma coisa. A cena pode ser, se as pessoas já se conhecerem e se forem amigas. Sim, mas existe e tudo bem, nada contra, mas a ideia do The Book Swap não é eu oferecer um livro que tu gostes, é oferecer um livro que eu adoro. Agora, é assim, se tu lês, imagina que te ofereço um thriller, tu não és de ler thrillers, mas se eu te vou oferecer um thriller e te digo, este livro é brutal porque X, Y, Z, tu vais, vou experimentar. Claro. E até que não descobres um género que até gostas, até não descobres um novo autor que gostas. A cena é mesmo essa, sair da caixa. A minha cena é sair da caixa. Eu, se calhar, eu coloquei o título da Book Swap mal. Ia ser tipo, sair da caixa! Com o livro. Com o livro, exato. Exatamente. Mas pronto, em termos de projetos, de momento é só isto. Por enquanto. 2021 depois. Mas já falamos em 2021. Já falamos disso. Então, o tema de hoje vai ser, é 3 recomendações às terças. São 3 livros que tu leste em 2020 e eu deixei ao teu critério as razões de escolheres os livros. O único critério era mesmo que tivesses lido este ano e que quisesses falar ou partilhar com outras pessoas, ou recomendar, para ficar dentro do título, para ficar tudo a condizer. Claro. Então é assim, eu em 2020 eu podia falar, obviamente, eu criei toda uma leitura conjunta de uma determinada saga. Convenhamos, vocês ficavam desiludidos que eu não mencionasse The Covenant. Assim, só mencionar logo do início. Quebramos o gelo. Exatamente, pronto. Fica logo despachado. Pronto. Esta leitura conjunta de The Covenant, para quem não conhece, devia conhecer, que eu comecei em 2019 e acabou-se em 2020. Mas não vou mencionar The Covenant. Isto não está mencionado. Isto foi só de leve. Só para dizer que existiu. Podias ter falado, mas não falaste. Mas não falei! Não falei! Até porque é a releitura, não é? Pronto. Mas conta na mesma. Sim, mas conta na mesma. É mesmo. Podia falar também, mas não vou.
porque eu comecei a saga Illuminae em 2019. Acabei em 2020 e foi tipo leituras de 5 estrelas. Para quem não conhece, Illuminae são livros muito específicos, eu queria ver se encontrar. São livros muito específicos porque têm um design completamente diferente, que eu pelo menos nunca vi. Não é muito normal. E fiquei super curiosa com a tua menção e da anatomia do livro do House of Leaves, porque se calhar foi, não é? Isto foi baseado na experiência, se calhar, do House of Leaves. Obviamente, eu acho que esse será mais fácil mais de ler. Leve. Ai não, sem dúvida, sem dúvida. Eu vi algumas páginas da anatomia do livro, sem dúvida, é completamente diferente. Mas é tipo uma versão soft. Estás a perceber? Sim. Mesmo assim, super original. Mas não vou mencionar porque eu finalizei a saga em 2020. Não vou mencionar. Depois, eu podia mencionar, mas não vou. A fala já está assim. Vou ficar aqui 2 horas. Eu podia pelo menos 1 hora era o episódio. Acho que ainda vamos a tempo. Não há problema. Eu podia mencionar, mas não vou. Podia mencionar Saga, que foi uma experiência e tanto, tenho a dizer. A Bárbara do Delicada como Elefante, ela disse, mas eu não percebo, tipo, aquelas cenas e tal. Mas a ideia é mesmo essa. Eu acho que a ideia é mesmo essa, é chocar. É uma... Até agora só tens recomendado coisas que eu só li. É assim, não vamos falar o facto de ainda não teres lido The Covenant, portanto, não vamos mencionar. Leu primeiro. Falta ler o resto. E achas isso suficiente? Tipo, pelo amor de Deus. Pronto, podia mencionar Saga, mas não vou mencionar porque não está finalizada. Contudo... Está só a meio. Uau! Tipo, uau! Depois, eu podia mencionar... tenho este, mas não é este. Eu podia mencionar a Taylor Jenkins Reid, porque eu conheci a autora em 2019, precisamente com este livro que me foi recomendado pela Bárbara. Foi excelente recomendação. E então decidi que ia ler tudo da autora. E em 2020 acabei de ler tudo dela. Já leste? Ok, é isso que eu te ia perguntar, se já tive mesmo tudo. Já li tudo o que ela escreveu. Já li li até um conto já em novembro para participar no N Histórias dela, que ela tem um conto. E li tudo dela. Só que, apesar de serem leituras que eu gosto muito, eu adoro a forma dela escrever. Sinto que não foi aquela leitura de 5 estrelas, não é? Aquela leitura de 5 estrelas do ano. Por exemplo, esta foi de 2019, mas os que li em 2020 não senti que fosse tipo aquela cena, estás a perceber? Pronto. Depois, este aqui vai demorar um bocadinho mais, que eu podia mencionar este, mas não vou, e vou explicar porquê. Eu podia mencionar o Drácula, que nós lemos em leitura conjunta, juntamente com outras meninas. Eu este aqui tenho que dizer, tem toda uma cena por trás, e tudo sendo uma menina que lê e leu clássicos até relativamente bastante cedo. É uma cena que eu por acaso queria falar contigo. Que com certeza haverá mais pessoal que sente ou sentiu aquilo que eu passei. Que é o facto de, com o Drácula, imagina, eu adoro fantasia, eu adoro sobrenatural, então porquê é que eu demorei tanto tempo a ler o Drácula? Eu tinha, vou dizer em passado, eu tinha bastante receio em ler certos e determinados clássicos. Eu consegui ler Papel de Jane Austen, por exemplo, quando acabei o curso e não sei o quê, mas nunca passei daí. Porque achei que não tinha maturidade como leitora para ler clássicos. Achava, não... Vou partilhar aquilo que disse a Sam no outro dia, que também estávamos a falar sobre clássicos, por causa da leitura do Drácula e não só. Eu, com
dos 18 anos, entre os 16 e os 18. Eu queria ler todos os clássicos e mais algum, porque achava que já era grande, tinha maturidade para aquela coisa toda. E a minha mãe chamou-me a atenção para... Se tens tempo para lê-los, não queiras ler todos de uma vez. Porque ela, efetivamente, leu clássicos, ainda alguns em português arcaico. Imagina ler essa de Queiroz em português com o acordo anterior. Com PHs e assim umas coisas, pronto. Esquisitas. E ela ficou traumatizada com alguns livros. Alguns delas ela leu com 12, 13 anos. Portanto, imagina-se de ler os Maias, por acaso não foi os Maias, mas pronto, com 12, 13 anos, escrito com PHs e não sei. Pronto. Ias ficar traumatizada para o resto da vida, ou não? E houve clássicos, efetivamente, que ela gostou muito. E alguns deles ela leu, mas também não marcaram. Mas houve outros que marcaram pela negativa. Portanto, ela disse-me: podes ler aquilo que quiseres, nunca houve restrições. Mas vai com calma. Mas tem calma, tens tempo. E às vezes é preferível, das duas uma, a pessoa preparar-se e perceber se os quer ler em português ou em inglês, dependendo da facilidade com que a pessoa tem. Eu, por exemplo, neste momento sinto que alguns clásicos têm maior facilidade em ler em inglês. Por exemplo, o Drácula, acho que é relativamente acessível. Sim. Ali talvez uma personagem ou outra que fale de uma maneira mais... Pronto, mas é isso. Estranha. É um bocado isso, porque tu, pronto, acabaste por me desafiar em ler o Drácula em leitura conjunta para o Leste da Treves. E pronto, eu pensei, nem que elas me segurem na mão, eu vou e leio o Drácula. Não foi tipo, ai meu Deus, eu tenho que ler o Drácula. Não, eu queria ler, só que tinha receio de, imagina, eu não tinha maturidade suficiente como leitora para ler. E para interpretar o livro, não é? Imagina eu ler o Drácula, uma coisa que eu tinha quase a certeza que ia gostar, mas tinha receio de ler, imagina, não me conseguir ligar à história, não conseguir engrenar no enredo. Sim, porque ele tem um formato diferente daquilo que nós estamos habituados. O facto de ser escrito em diários e cartas é diferente. E esse era um dos problemas que eu achava que ia ter com o Drácula. Eu também só li o Drácula pela primeira vez este ano. Li foi agora 2 vezes. Mas eu já tinha lido um outro livro também, um clássico, do Wilkie Collins, que é A Mulher de Branco, The Woman in White, que também é escrito em diários, cartas, e é diferente, porque esse é um mistério. Tem partes que até podem ser às vezes um bocado poder puxar mais para o fantasmagórico, mas é mais um mistério tipo policial, os primórdios do policial, e é muito bom. Mas eu também tinha a dúvida em relação à maneira como era escrito, porque o facto de ser cartas pode ser aborrecido. Mas a minha cena não era muito cenas de ser cartas. A minha cena era, pensava que um clássico ia ser super denso, algo escrito no século XIX que ia ser extremamente difícil de ler. Ideias se calhar pré-concebidas que depois... Mas eu acho que também tem a ver com a língua. Isso... Mas olha, tu conheces-me, tipo, eu não tenho problemas em ler inglês. Não seria o facto de ler inglês. Mas, por exemplo, é assim, se comparares com essa de Queiroz, leste dos Maias? Sim. Eu acho a linguagem... Foi das poucas leituras obrigatórias que eu gostei. Eu acho a linguagem mais complicada do que, por exemplo, do Drácula. Ai não, com certeza. É assim, a partir do momento em que no Drácula tu não tens uma página a descrever-te uma árvore, está ótimo. Está bom, está fresquinho. Mas, por exemplo, se fores comparar, com O Senhor dos Anéis, sim, mas... em termos de complexidade,
E foi escrito muito depois, já é século XX. Sim. Não, eu percebo isso perfeitamente que tu estás a dizer, mas lá está, eu tinha essa ideia pré-concebida e por isso é que eu tinha adiado a leitura de certos e determinados, não, quase todos os clássicos, e especialmente o Drácula, porque convenhamos, adoro o Drácula. Pronto, ou seja, eu vou-te dizer o que é que se passou para isto não ser necessariamente uma leitura de 5 estrelas para mim. Eu gostei muito de o ler, atenção, especialmente porque íamos nós discutindo, íamos falando sobre o livro e afins, o que se tornou ainda mais prazeroso. Mas o que senti foi, quando acabei o livro, eu senti tipo, acabei Drácula, it wasn't that bad, tipo, não foi assim tão mal, tipo... Acho que estava tão ansiosa com o facto de estar a ler um clássico, a pensar, tipo, vai ser uma cena super densa e, tipo, passar por burra, né? Tipo, é um folclore que eu gosto. Ainda por cima, a lenda de Vlad Tepes e afins que, tipo, eu estive na Roménia, eu estive no castelo e esse folclore todo que eu adoro. E depois ia ler o Drácula e passar para burra, quer dizer, nem isso. Então fiz, lá está, a pesquisa que acabei por publicar do nascimento do mito e lenda, do mito dos vampiros e a lenda do Drácula. O que foi extremamente elucidativo, porque aprendi coisas, lá está, que foi efetivamente o Bram Stoker que introduziu o receio dos vampiros dos crucifixos, porque eu na minha cabeça, então, mas como é que vampiros, um folclore pagão, antecedente ao cristianismo, muito provavelmente, e foi, como é que coisa, tipo, não existia crucifixos, tipo, como é que coisa se conecta aos pontos? Não conectava. Pronto. Então, há sempre uma razão. Pronto, e então, se calhar por ter estado tão ansiosa que acabei por não relaxar a ler este livro. Faz sentido? Faz sentido. Pronto, e então não vou... É tipo uma menção honrosa este, ok? É uma menção honrosa. Além de que eu ouvi fica a experiência. Fica a experiência. E agora abriu as portas porque foi com este clássico, efetivamente, que tipo, Corina, por amor de Deus, vamos pegar nos clássicos e bota calor. Pronto, e é precisamente isso. E até porque eu ouvi o teu episódio com a Anatomia do Livro no podcast dela e o tom de indignação dela. O quê, Corina? Drácula! Adorei. Estaria a dizer que adorei. Portanto, estas foram tipo as menções de passagem ou menções honrosas e agora eu vou efetivamente dizer o meu top 3. Isto depois de tipo 45 minutos de falar. Vou mencionar, porque eu quero mencionar esta saga. Eu tenho o primeiro livro, que é A Court of Thorns and Roses. Eu sei que isto vai ser uma opinião, se calhar, não muito popular, no sentido em que há pessoal a revirar os olhos. Mas está tudo. Então é assim. É uma autora estreia aqui no canal. Exatamente. É uma estreia aqui, não há outra Mafalda. Mas foi uma saga que eu estava... há muito hype com esta saga. Sim. E eu li o primeiro livro e se não me tivessem dito, olha, mas continua, porque bota calor, é só escacar a pedra a partir daí, eu efetivamente se calhar ficava pelo primeiro, porque o primeiro não impressiona. Só que o primeiro é como que, estás a ver, criar o pavimento para... É uma introdução. É uma introdução, mas depois... Tu, ao lês o restante, tu entendes o porquê dela ter escrito o primeiro livro como escreveu. E a história como estava. Porque eu revirei tanto os olhos no primeiro livro que eu fazia um taque cerebral. Tipo, é uma cena brutal. Pronto. E então, efetivamente, conforme continuei a saga
foi daquelas sagas em que eu li e percebi o hype e concordo. Está muito bem escrita. É daquele tipo de livro de fantasia que o pessoal diz, mas fantasia tu espremes e não sai nada. Eu já li romances, já li certos determinados livros que não têm um cuidado que não têm um cuidado com certos determinados assuntos para não romantizar saúde mental, abuso, trauma e afins. Uma série de livros de fantasia, e não é necessariamente high fantasy, que tem cuidado. Está muito bem escrito nesse aspecto. Podem concordar que bota muito se calhar para o romance e não sei o quê, pronto, mas se gostam de fantasia com um bocadinho de romance, está tudo. Esse é o vosso livro. Pronto, esta é a minha primeira menção. Eu esqueci de dizer o que é. Então é assim. Isto é sobre além do No Mundo de Humanos, tem também Fays, que não traduz muito bem para fadas. Sim, mas em português não há outro termo. Não há outro termo, porque existe as fairies. Não é as fadinhas cor-de-rosa. Não é as fadinhas cor-de-rosa, exato. É mais estilo tipo elfos que necessariamente fadas. Não existe necessariamente palavra em português para fae, mas em inglês fairies e fae é completamente diferente. Sim. Pronto, e então existe todo um mundo que estes dois mundos existem. Dirias que era fantasia paranormal? Não, paranormal não. Continua. Esqueci-me agora do termo. Não percebi. Não, como tinhas dito que era, não é high fantasy. Não, eu se calhar incluía tipo urban fantasy. É isso que eu queria dizer. Urban fantasy, ok. Espero que um curto-circuito. Pronto, é urban fantasy. Pronto, e é a história de uma rapariga, e não vou dizer muito mais porque há pessoal que não gosta que se diga mais, e eu também fiz review deste livro, portanto se quiserem saber um bocadinho mais podem sempre ir lá, passo a publicidade, não é verdade? Claro, mas ninguém disse que não podias. Pronto, é muito basicamente isto. A escrita da autora é super acessível. Não é assim, pronto, não é coisa, lá está, não é high fantasy, extremamente descritivo e afins, mas o que eu gostei efetivamente da saga foi, porque eu tive certos e determinados romances que me aconteceu isso ao longo do ano, de romantizarem traumas e saúde mental em geral, que isso causa-me um bocado de fastio. E depois temos uma saga de fantasia que efetivamente tem todo esse cuidado. E portanto isto é literalmente uma chapada, e chapada dura, porque isto é hardcover, para pessoal que diz que fantasia não tem sumo, é tipo, porque é que lês fantasia tens 5 anos? Pronto. São 5 anos, mas com um bocadinho mais de estabilidade emocional do que se calhar alguns 30, mas que acho que Wuthering Heights é o maior romance que existe acima da Terra. Pronto, vou dar um exemplo de um clássico que é para não ofender. Também não é para não ofender ninguém. Mas só ofender. Pronto. Exato. Passo a expressão tenho, mas ainda não li, não é? Não sei se estás a usar essa, mas podes fazer assim. Não, por acaso. Era brutal se tivesse a usar essa. Portanto, essa foi a minha primeira menção. A minha segunda menção é daqueles livros em que eu não posso dizer mesmo, eu não posso dizer nada, ou quase nada, que foi o The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle. Foi recomendação da Anatomia do Livro e eu fiquei obcecada com este livro. Este livro, adorei a expressão
da Xinha, da Phoenix Flight, porque eu quando vi a sugestão de leitura dela, eu assim, carai, é mesmo isso. É que é uma sobremesa para o cérebro, como se não houvesse amanhã. Opa, vocês se calhar esperavam tirar alguma coisa do livro, necessariamente tipo, sei lá, um background, algum tema, sei lá, sobre saúde mental ou qualquer coisa assim. Não é esse tipo de livro, mas é tão bom. Opa, tu lês e dá gosto de ler, porque é assim, se tivéssemos que incluir este livro numa caixa, se calhar incluía na caixa de mistério. Não acho que se consiga encaixar este livro numa caixa. Contudo, se tivesse que escolher uma, seria mistério. Mas está pode ser uma caixa feita de várias caixas. Várias caixas, exato. Este foi o primeiro livro do autor. Começou logo assim, tipo, chapadona mesmo. Jesus! E a cena fixe deste livro é que, lá está, eu achei super original. Foi muito bom de se ler, contudo, o que eu vi relativamente na comunidade é que isso aqui é muito confuso. Eu não acho que seja confuso. Mas é complexo. Há muita gente que não consegue acompanhar um livro quando ele não tem a estrutura normal de uma história, ou seja, começa no início e acaba no fim. Mas este livro tem isso, só que... Tem os twists que tem. Pronto, tem mais coisas, não é? Tem mais coisas e mais não posso dizer. Também há pessoas que quando é livros que têm um narrador que não é confiável, que não se deve confiar nele, que também pronto, lá está. Não estou bem com isso. Estávamos a falar do Drácula, só que não gosto de ler em formato de cartas ou diários e afins, não é? Sim. Mas houve muito pessoal que leu, porque lá está, este livro tem imenso hype e com toda a razão eu estou aqui, tipo, a empurrar mais o hype porque está um livro mesmo brutal. Eu assim a Ana recomendou-me, a Ana da Anatomia do Livro, o podcast, mas eu ainda não li. Tenho, mas ainda não li. Pois o problema é esse, é que é livro que eu gostava de ter em formato físico e então... Convém. Este é daqueles livros assim, a Xinha diz, não sei o que, não precisas muito do mapa. Eu às vezes ajudava-me. Acho que depende da pessoa. Porque o livro tem todo um mapa e tem também, que a versão portuguesa não tem, o mapa, e tem também uma lista de personagens que ajuda muito também. Está muito parecido com alguns dos mistérios da Agatha Christie. Mas sem o mapa e sem a lista das pessoas que pronto, eu na minha review disse tem um cheirinho, mas tipo assim só um aroma de Agatha Christie, pronto, mas é só para situar o pessoal. Lá está, não é uma leitura confusa, é simplesmente complexo. É daqueles livros em que não estás a ler o Drácula, não é a mesma coisa. Tens todo um plot que tem certos pormenores em que tens que estar atenta, ok? Mas não acho de todo complexo. Aliás, eu li o livro em diferentes formatos, li em formato físico, e-book, audiobook, e foi uma excelente leitura. Foi das 5 estrelas mais fáceis de dar em 2020. Estava a chegar a outra pilha. Pronto. É toda uma pilha a seguir. Mas... Exatamente. Pronto. E então, para finalizar as recomendações de 2020, tenho esta recomendação que foi uma recomendação fervorosa da Phoenix Flight, que é este livro. Que eu li! Que tu leste! Que é o The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, de Charlie Mackesy. Eu nunca sei pronunciar muito bem este nome. Mackesy. Pronto, vamos dizer que sim. Estava a olhar para o Charlie. Exato.
E então, este livro... eu ainda não fiz a review deste, portanto isto está aqui a quente, não é? Este livro é um conjunto de ilustrações e também de uma pequena, mas uma pequeníssima história com certas e determinadas frases. Posso dar um exemplo? Isso saiu agora há pouco tempo em português. Em português, exatamente. Posso dar aqui o exemplo de uma página, por exemplo, olha, e mostrar o final também. E é assim, eu vi uma review deste livro que dizia que eram frases de Instagram. Não achei. Achei o livro tão puro e eu chorei que nem uma Maria Madalena a certo ponto. Mas sabes, é assim, eu por um lado percebo as pessoas que dizem isso das frases feitas do Instagram, mas algumas dessas frases funcionam também porque se a pessoa estiver predisposta ou se estiver no estado de espírito certo para as receber. Isto adultos, obviamente. Sim. Isto adultos. Porque obviamente isto pode ser lido para camadas bem mais jovens. Isso pode ser, isso é universal, dá para todas as idades. Exatamente. E vai não era afetar, mas vai atingir a pessoa de maneira diferente, consoante também a pessoa estiver. Exatamente. Eu gostei muito da mensagem, das várias mensagens do livro. As ilustrações são lindíssimas. O facto de ele escrever, lá está, com... não sei, tu como ilustrador podes dizer, eu não sei. Eu é acho uma caneta, não é uma pergaminho. caneta? É tipo pergaminho, com bico da par. Sim. O que Pelo menos parece. torna-se original, a meu ver. Em algumas coisas às vezes torna um bocadinho difícil a leitura. Em algumas palavras ou em algumas letras. Mas lá está, eu não acho que isto seja livro de... Tu começas? Não. Estás a perceber? Opa, é para tu apreciares, lá está, porque tu tens as ilustrações e é para tu apreciares o desenho, é para tu apreciares a mensagem. E tu é um livro para abrir em dias cinzentos. Ou num dia mau. Eu acho que foi a da Phoenix Wright que disse que este livro era uma mantinha no inverno. E é mesmo isso, é um aconchego. Eu disse, nas minhas palavras, eu disse que era um miminho para o coração mesmo. Sim. E é isso, é um miminho. E quem sabe, não é? Para uns dias mais complicados, que o pessoal esteja mais em baixo. Sim. Certas e determinadas mensagens daqui fazem muito sentido. Mas é daqueles livros que eu acho que ou a pessoa está no estado emocional certo para ele, ou então há coisas que pode passar completamente ao lado. Mas bem, isso é como tudo, é... Sim. Qualquer livro pode passar ao lado, não é? Exato. Não, mas há pessoas que acham que têm que se identificar com os personagens dos livros, senão não gostam dos livros. Tem uma controvérsia, olha, podes fazer mais uma ideia. Temas polémicos, exato. Temas polémicos. Exato, mais uns temas polémicos. Pronto, e este foi as minhas recomendações para de 2020. E agora não sei se queres que me lance para 2021. Queres que me lance então para 2021? Sim, vamos então entrar, agora que já falaste em 2020. Alguns livros que gostaste, mais de 3, os 3 pedidos não, e mais desculpa, alguns. Eu só me ensinei 3, agora se houve outros livros a serem falados, isso a culpa já não é minha. Toda uma lista, mas claro que a pessoa pede um e a pessoa traz logo assim... 1000. Olha, pedes um e olha, vem logo aqueles outros. Eu pedi também para 3 livros que
estivesse entusiasmada para ler em 2021. Portanto, ainda falando por exemplo, do que me aconteceu com o Drácula, lá está, fez um clique na minha cabeça e quero ler mais clássicos. Por exemplo, tenho aqui este Little Women. Little Women, quero ver se leio o Frankenstein, quero ver se leio Jane Eyre. A Bárbara deve estar a fazer uma festa. Yay! Ela vai ler Jane Eyre! E quero ler mais, quero ler George Orwell, muito mais, dos mais variados clássicos, quero ler. Contudo, há um clássico que eu não tenho aqui em formato físico, mas tu tens, vais-me ajudar, que eu estou hiper mega excitada porque é a evangelização da Sam Livralma, que é o Conde de Monte Cristo, que é #LeuConde. LeuConde, exatamente. Essa é uma edição lindíssima. Foi ela que me deu. Portanto, isto é tudo um círculo. Isso é tudo um círculo, exatamente. Exatamente. É assim, eu, para quem me segue, sabe que eu não sou de fazer TBRs, mas em 2020... Isto é a experiência do BookTube, quando se fala de livros, mostra livros. Depois ficas. É tipo aquelas meninas do preço certo, estás a ver? Exatamente, está aqui. Está aqui. E quando tu falas da montra, eu vou mostrando o livro. Exatamente. Eu não faço TBRs, mas para 2021 criou-se toda uma TBR de leituras conjuntas e efetivamente o Conde vai ser uma dessas leituras e estou extremamente excitada porque a Sam não recomenda livros assim ao Deus dará e então se ela recomenda, então estou mesmo hiper mega curiosa e assim, convenhamos, vai ser uma estreia e tanto porque o Conde não é pequeno! Não. É um tijolinho. Mas lê-se bem. É um tijolinho. Entretanto, quando isto sair, quando este teu vídeo sair, já o podcast dela começou. E ela explica no podcast dela que eu sou beta listener. Não, isso é muito à frente. É muito à frente. Mas os teus beta readers e tu és uma beta listener. Exatamente. Isto não é para quem quer, é para quem pode. E então ela fala e explica o porquê de efetivamente, que é uma explicação brutal, não vou dizer, para não fazer spoilers. Não. Episódio. Tem que esperar que o episódio saia, se ainda não tiver saído quando... Mas é uma explicação do porquê do Monte Cristo ter 1000 e tal páginas. É uma explicação e de facto, ok, até se calhar não preciso ter receio de ler isso. Não precisas ter receio. Não, e então é uma das leituras que eu estou excitada para ler. Isto é daqueles livros que eu tive uma edição em português que saiu com um jornal qualquer que estava dividido em 2 partes. Okay. 2 partes que tinham o tamanho desta, cada parte. Portanto, ainda era mais assustador. Eu li a primeira e gostei. Comecei a segunda, fechei o livro, nunca mais regressei ao livro. Ok, então tu leste metade. Eu li metade. Okay. E lia-se bem. Portanto, já vês que esta coisa de começar um livro e nunca mais regressar ao livro, por causa do The Covenant, já é normal, isto é antigo. Dá-me graxa. Passa-me música que eu gosto. Portanto, olha, nem uma boa segue relativamente a The Covenant e a mitologia grega em especial. Eu tenho umas quantas, algumas leituras conjuntas relativamente à mitologia grega, mas tenho ainda mais livros para ler de mitologia grega. Isto são menções honrosas. Sim. Isto digo honrosas porquê? Porque mitologia é a minha cena. Mitologia grega ainda mais é a minha cena. Então, isto acaba por ser a minha caixa, né? E eu quero dizer, e as menções que quero dizer para 2000... A minha
Pronto, mas para as recomendações, para o meu top 3 de 2021, queria dizer coisas fora da caixa. Contudo, quero mencionar, não é tipo puxar a sardinha à minha brasa, não é? Claro, Quer dizer, claro. pronto, uma das leituras, das leituras conjuntas, só não tenho um. Tenho aqui vamos ler Mythos e Heroes, do Stephen Fry. Eu provavelmente vou ouvir também o audiobook, porque é ele a narrar, convenhamos, e portanto se calhar vou complementar. Muito bom. Vou complementar porque, pronto, ele é um bom narrador. Fry, né? Muito, muito. E depois temos o Circe, para ler. Esse não tem em formato físico, mas temos também o The Silence of the Girls, também para ler. Temos o The Song of Achilles, também na lista. Isto, lá está, eu não faço TBRs, mas olha, já estamos tipo fim do mundo. E depois tens tenho... como é que era? 2021 All Booked. All Booked, exatamente. Pun not intended, não é? Porque coisa. Depois tenho também, isto já não são leituras conjuntas, mas são livros que eu quero muito ler. Este, apesar da capa, que o pessoal pode pensar, e que capa, não é? Achei muito interessante. É um standalone de fantasia e é relativamente... Coisa rara. Exatamente! Pouco usual. Que é, como vocês podem ver, sobre Hades and Persephone, que é o meu mito favorito de mitologia grega. Eu acho que a prenda de Natal que eu escolhi para ti também vai entrar na tua TBR. Just saying. Just saying. Pronto. Vais ter que esperar que ela chegue. Ainda não foi enviada sequer, portanto. Mas isto foi prenda da minha querida Shadow Frozen e eu desconhecia este livro. E depois, como eu desconhecia o livro, eu fui pesquisar e tal, e o livro tem até boas críticas. E depois tem também aqui algumas ilustrações que eu achei, tipo, para um livro de fantasia, estás a perceber? Tipo, porquê é que essa ilustração não está na capa? Isso é muito mais... Sim, mas lá está, tipo, achei interessante, tipo, tem assim uns designs interessantes, se calhar não dá para ver muito bem, que isto são mais... qualquer coisa. Mas lá está, tipo, tem assim ilustrações e eu, interessante, um livro de fantasia standalone e com ilustrações. Tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Tem que estar atentos ao teu espaço para saber o que é que vais achar sobre ele. Exatamente. Porque lá está, porque eu, como gosto tanto de mitologia grega, por exemplo, por acaso, quando li Mythos, do Stephen Fry, foi excelente porque fez assim um auto refresh da mitologia e do que já sabia e não sei o quê. E então é bom ler este tipo de livros mais contemporâneos para ver o take que tem relativamente à mitologia grega, porque assim, basta alguém pegar num mito, tipo, a mitologia grega está cheia, assim, paletes, resmas. E há várias versões. E há várias versões deles. Exatamente. Portanto, Exatamente. Hades and Persephone é um deles que tem duas versões do mesmo mito, porque os mitos vão evoluindo conforme a sociedade. Daí se tornar interessante. Mas já estamos a tornar a coisa muito académica e não pode ser. É a parte interessante também da coisa. Por exemplo, eu também, não é? Mas pronto, é só para o pessoal não se aborrecer. Mas por exemplo... Passam à frente. Mas, por exemplo, temos também o cómic Lore Olympus, que eu não sei o background da artista, mas está, em termos de mitologia, chef's kiss, porque aquilo, ela põe lá as cenas mais obscuras em termos de mitologia e o take que ela também está a fazer a nível de história, está, que absurda a mulher, pronto.
Daí estar também ser uma webcomic bastante popular. Depois também tenho este que é uma saga, é Touch of Darkness, que por acaso, olha, nem de propósito, vi algumas reviews sobre este livro, que eu por acaso já tinha de olho, mas a Brenda ofereceu-me, que eu tinha visto umas reviews que consideravam este livro bem melhor, bem melhor do que a Acotar. E eu... Ok. Mitologia grega, tipo, obviamente, não é toda eu, tinha que ler. Contudo e porém, lá está, esta é a minha caixa, eu queria sair fora da caixa. E então tenho aqui uma recomendação da Daily Masses, Hyperion, de Dan Simmons, que, convenhamos, eu não sou estranha à ficção científica, mas tenho que admitir que já lia mais, né? Que já lias mais, Corina. E ela fez uma recomendação tão fervorosa. Sci-Fi Challenge é perfeito para isso. Aliás, exatamente. É uma das razões de eu estar a ler mais ficção científica. Para ler. E pode ser que continue em 2021 e que consiga, né, inserir coisas. Estás pronta para... Esse livro é um bocadinho assim. Brutal. Eu quero mesmo isso. Mas lá está, tipo, é ficção científica. Estava agora aqui a abrir o livro, que eu coloquei aqui o cartão que ela me ofereceu. E então... com um pezinho no horror também. Isso já não sei. Eu só sei que é... Eu, deste livro, só sei ficção científica, agora sei como estás a dizer que é de horror. Não sei mais nada. É para não te assustares logo no primeiro capítulo. Ok. Mais não digo. Ok. Depois logo se vê. Portanto, quero ver se leio efetivamente a ficção científica e este vai ser um bom para começar essa demanda de ler mais ficção científica. E depois, para finalizar, não é toda esta conversa que já vai na régua, vou ler finalmente Senhor dos Anéis. Tenho esta cópia do The Hobbit ilustrado, que foi prenda do tio Heartless e da Words of Art. Por acaso esse não conheço. Este ilustrado por Michael Hagee. Não sei que consegues ver. Michael Hagee. Esse é daqueles que ainda não existe na minha coleção. Ainda não existe! Eu estou-te a ver, Mafalda, eu estou-te a ver! Pronto. Qualquer dia já não tenho espaço nas estantes, mas arranjo mais um cantinho. Pode ser que ainda sempre mais silonete. E então, eu ainda não li Senhor dos Anéis, pela mesma razão ainda do Drácula, porque pensava que não tinha calibre para, como leitora. Mas tens! Houve a voz da razão! Só que eu vi os filmes quando saíram. Aliás, o terceiro filme é um filme muito acarinhado cá em casa, porque conheci o meu marido no cinema na estreia do terceiro filme. Pormenores. E ainda não leste o livro. Pronto, e nós víamos os filmes, éramos mega fãs, fazíamos maratonas do Senhor dos Anéis, tipo, imagina, maratonas. Houve uma passagem de ano, que a nossa passagem de ano foi a fazer maratona do Senhor dos Anéis. Para o pessoal que ia para as discotecas e afinal, tipo, e vocês são tão aborrecidos, opá, mas para o pessoal geek que esquece, tipo, best night ever, né? Tipo, maratona do Senhor dos Anéis. Fantástico! Pronto, e então... nós adoramos a história do Senhor dos Anéis, eu adoro tudo do mundo e afins, só que lá está, nunca me tinha lançado para os livros. E eu tenho um problema,
que é, eu não gosto de ver o filme e de ler o livro. O que acontece é, se efetivamente vejo um filme e vejo, mas isto afinal tem livro, eu adiciono e deixo passar algum tempo para depois efetivamente ler. Por exemplo, eu já não via filmes tipo de Bela Lugosi e do Gary Oldman do Drácula já há uns anos. Convenhamos, eu vi recentemente o do Francis Coppola com o Gary Oldman e só me ria com as incongruências. E mesmo assim é o mais chill. Sim, e assim, pois, por acaso, ainda não revi o de Bela Lugosi, agora com o Drácula não é lido. Mas pronto, anyway. Mas já não via os filmes há muito tempo para efetivamente poder ler e não ter os filmes na cabeça, que depois, pronto. Mas olha, no caso do Senhor dos Anéis, eu acho que... Eu sei que é tão extenso. Ajuda. Porque okay. O facto de teres aquela estrutura básica da história, saberes para onde é que a história vai, ajuda porque depois há tantos detalhes, há tantas outras coisas que se... Não te perdes, porque sabes que eles daqui vão para ali, depois vai acontecer isto, e depois vai acontecer aquilo, não sei o quê. Depois, tudo aquilo que vem de extra, que não é extra, era aquilo que já estava no livro, é sempre positivo. Não, faz sentido. Se gostares, se não gostares, estás mal, mas pronto. É daqueles livros em que, se não gostar, não é não gostar, será muito provavelmente pela complexidade. Que eu acho que não será uma trilogia, não será uma saga de livros que tu consideras complexa. Complexa, se calhar, não é a palavra correta. Densa. Como é que eu vou te explicar? Depende da perspectiva e daquilo que tu queres tirar do livro. Tu podes ler o livro uma vez e ficares com a ideia de uma história. Só que o livro tem milhares de histórias e depois existe toda a complexidade que é dos extras de histórias que aconteceram lá para trás, noutras idades e não sei o quê. E tu podes não querer saber dessas histórias e ficar só com a história, com uma das histórias. Estou a perceber. Ou podes querer saber tudo. Ou podes partir da perspectiva que, desta vez vou-me focar, vou estar mais atenta a uma coisa, da próxima vez que leres, estás atento a outros pormenores. Não é... Acho que é daqueles livros com releituras normalmente isso acontece, não é? Sim. Mas é daqueles livros que tu vais sempre encontrar detalhes que a primeira vez, ou que das outras vezes não deste por eles. Se bem que o do Hobbit talvez não, porque lá está, tem esta cópia física. Mas para a trilogia, eu acho que eu vou lançar em audiobook, porque tu me aconselhaste. O Hobbit devias ouvir o último audiobook porque é contado pelo ator que faz de Gollum. É brutal! Eu ainda não ouvi tudo, ouvi só um certo, mas é do género. Quero ouvir isto tudo. Não sabia disso? Saiu agora há pouco tempo. Olha, ainda bem que me dizes isso, porque eu já ando a tentar convencer o meu homem a lançar os audiobooks. E ele diz-me, não sei o quê, tal, porque às vezes, imagina, por exemplo, agora estou a reler Hunger Games, estou a ouvir os audiobooks, que era para ler o novo que saiu, que eu queria reler Hunger Games. E às vezes, imagina, estou a cozinhar ou qualquer coisa assim e tenho o audiobook a dar na coluna. E então eles, imagina, se ele tiver, cena, pronto, o pessoal não precisa saber isto, mas eu vou dizer, estamos, imagina, a descascar batatas. E ele está a ouvir e ele, pois é, eu lembro-me desta cena, não sei o que e tal, e eu, mas estás a ver, tu consegues seguir, vou aliciá-lo com esse da Hobbit, porque ele leu The Hobbit, ou seja, é uma história que ele conhece, e então para começar no audiobook, e ainda por cima se eu disser com esse autor, ele vai-se passar, porque é somos ganda fãs.
Somos ganda fãs. Procura no YouTube para veres o pequeno shirt e pá, é... Não preciso. Se é recomendação tua, não preciso. Se é recomendação tua, não preciso. Pronto, posso complementar, né? Às vezes faço, eu fiz isso com o Seven Deaths, por exemplo. Complementar. Então não tens o Senhor dos Anéis em formato físico? Não. Temos que retificar isso. Olha, tu não me digas nada, porque... Ai, meu Deus do céu. Eu ainda penso nisso. Vai-te ajudar na leitura. Mas não seja para saber os capítulos e essas coisas todas. Os capítulos. Eu penso nisto. E é daquelas coisas em que... Olha, uma das minhas idas a uma charity shop. Qualquer dia podes escrever um livro. Eu fui a uma charity shop. Todas as entradas começam. Eu hoje fui a uma charity shop. E vi isto. E essa charity shop tinha a trilogia do Senhor dos Anéis, antiquíssima, mas tipo linda, tipo aquilo era de 1900 e trocou o passo. Eu recordo-me que era de 1980, era mais velha que eu só me lembro disso, ou seja, entre 80 e 88 os livros eram dessa altura. Hardcover, tipo aquela pele, aquele tipo cabedal, estilo capa cabedal e não sei o quê. A trilogia, 8 libras. Mafalda. Porque, não é, eu publico os meus masoquismos, não é, literários no Instagram. Publiquei, houve uma pessoa que me disse assim: como é que é possível tu deixaste isso para trás? Quer dizer, eu já pensava nisso, agora tem um monte de pessoal a dizer-me aquilo. E essa pessoa disse-me assim: é que ainda por cima tu, é que nem podias ficar para ti, mas compravas e fazias um altar geek. Opa, brutal, exatamente um altar geek. Ri muito. Ainda penso nessa trilogia que depois, imagina, fui se calhar para aí 15 dias mais tarde. Desapareceu. Claro, então, mesmo que fosses no dia a seguir, podias já não estar lá. Ai, meu Deus do céu, olha. Ainda hoje penso nisso. Isto já foi há bastante tempo. Quando quebrares o Bookbind Ban, arranjas uma edição que tenha os livros todos, por exemplo. Ou arranjas uma mais pequena, tenha as coisas separadas. Nas charity shops, de certeza que consegues arranjar sempre. Já pensei nisso, já pensei que quando me apareceu essa e depois desapareceu, não é? Apareceu e desapareceu. Eu pensei assim, se mais alguma vez me aparecer uma coleção fixe de Senhor dos Anéis que quebrava o meu Bookbind Ban para comprar. Sim, se for de capa dura por não ter comprado aquela, mas pronto. Se for de capa dura, melhor ainda. Sim, mas a questão era mesmo essa, que estava em muito bom estado, era lindíssima e pronto. E lá ficou? Houve alguém que encontrou? Porque o pessoal pensa assim, não, mas ela compra e depois guarda, armazena em casa. Não, gente, eu não compro mesmo. É que eu não compro mesmo. Eu precisava ter essa resistência. Pois, não tenho. Olha, podes não ter a resistência de comprar livros, mas deixa as estantes quietas e sossegadas. Ainda hoje estivemos sem elas. Oh, valha-me Deus. Oh, mulher, deixa as estantes. Por isso é que eu tenho aqui, por isso é que ando com elas. Ando com elas aqui. Olha, uma próxima ilustração devias fazer. Imagina, as estantes sem nada e uma pilha de livros e depois uma pessoa de costas, não é? Olhar para as estantes e a pensar, agora tenho que arrumar isto. Pensa nisso. Não, só preciso escrever lá. Me. Exato. Eu, num sábado à tarde. Muito bom. E pronto, olha, e são estas as minhas recomendações para 2021. Tenho aqui, tens tu o Conde, mas são estas
Pronto, vamos fazer assim, a montra do preço certo. São estes os 3, as minhas recomendações para o 2021. Muito obrigada por aceitares este desafio. Obrigada, assim... eu desculpa este tempo todo. O desafio já te foi feito já há não sei quantos meses, que eu já nem sei há quanto tempo é que tinha falado nisto. Mas desculpa, a culpa foi tua, porque tu me tivesses dito, imagina, a semana passada, eu não tinha tempo para pensar nestas batutices todas. Não é? Porque quer dizer... Eu já estou à espera que toda a gente faça batutice. Nós somos dos livros, ninguém pedem-te 3. Se trouxeres 6 ou 7, se calhar vocês não conseguem ver, mas eu vou passando os livros, que é para ver a pilha que isto ficou aqui. Falta o Conde. E falta agora a seguir tens que arrumar tudo. Pois. Portanto, é o efeito Mafalda. É o efeito Mafalda, exatamente. Olha, pronto, já está. Vamos como é que é? Trademark, cunhar essa expressão de desarrumar e arrumar estantes é efeito Mafalda. Pronto, está trademarked, certified. Leiam The Covenant, não é? Leiam The Covenant. Se ainda não tem uma TVA para 2021, leiam The Covenant. Leiam The Covenant. Certo. E depois leiam The Covenant. É melhor não dizer vejam o vlog da Sofia, porque senão vocês aprendem e é melhor não. Leiam The Covenant e venham falar comigo. Não, o vlog só podem ver depois. Porque tem spoilers. Tem spoilers. Exatamente. Mas leiam The Covenant e venham falar comigo. Podem discutir os livros comigo, que eu não me importo. Não me importo nada. Estão preparados? Mas pronto, é isso. E pronto. Acho que além de lerem The Covenant, acho que não tem nada a dizer. Obrigada por me teres convidado e termos estado aqui à conversa.